Oi, meus amores, então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né? E hoje eu vim contar pra vocês uma coisa que eu estava esperando há muito tempo e que, assim, foi tão surpreendente pra mim, né? Acho que pra ele também. Então, vou começar resumindo, né? Mais ou menos pra vocês. Já falei em outros vídeos, né? Já expliquei que o Emanuel era uma pessoa, assim, muito difícil de tirar o peito. E que eu já tinha feito de tudo, né? E aí eu engravidei novamente, né? E aí eu tive que tirar ele, né, gente? Porque eu estava emagrecendo, tava começando, tipo, a me prejudicar. E ele já não tava mais comendo comida. Ele almoçava 2, 3 colherzinhas. Aí queria viver, tipo assim, às vezes de biscoito, suco. Não tava comendo. Tava, tipo, meio que sobrevivendo, achando que estava no meu peito. E aí, o meu leite secou, o que eu tinha. No caso, né, depois que eu gerei ele. Eu ainda tinha bastante leite. Porém, eu engravidei, aquele leite secou. Não saía mais nada. Por mais que eu apertasse, não saía nenhuma gota. E até então eu tava fazendo uma bico de quê? De chupeta. Beleza, até aí, né? E aí, gente, começou a doer enquanto ele mamava. Enquanto ele fazia tal chupeta, né? Começou a doer, começou a incomodar e parecia uma dor assim, ó, quando ele mamava, de uma queimação, como se fosse ele aquela primeira vez quando ele mamou, quando era novinho. O peito queimava, gente, ardia, igual brasa, igual fogo. E aí, que aconteceu? Eu comecei a chorar de dor. Tava doendo muito, pra vocês terem noção. Tava doendo muito, muito. Eu acho que assim, né? Pelo seio tá crescendo, que ela faz a gestação. Não crescendo tanto, né? Que o do Manuel também não cresceu. Mas começa ali a ficar sensível, né? O peito, por conta da gestação. Então, às vezes, só da gente encostar, sabe? Não sei com vocês como foi. Mas comigo, no do Manuel, não aconteceu isso. No começo, sim, mas foi muito pouco, passou. Nessa, né, por quando ele tá mamando, o peito tá sensível, às vezes deu encostar assim, ó, no bico do peito já dá aquela, né, aquela gastura. Ok. E aí eu tava chorando já de dor, porque quem sabe, né, me acompanha, também as coisas que eu falei, ele mamava o dia inteiro, gente, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. E aí ele mamava pra dormir à noite, aí ele mamava 500 vezes de madrugada, aí acordava, mamava de dia e ia. E aí eu tava começando a tentar diminuir durante o dia, porque eu sabia que a noite seria mais difícil. E mesmo assim foi bem difícil o dia também, porque, nossa, aí era como ele não comia, aí como ele não dormia, aí eu comecei a levantar, a balançar pra não dar, aí aquela coisa toda. Não estava adiantando. E um belo dia, né, que eu estava chorando de dor, por conta de não tá saindo mais nada, o peito tá sensível, enfim. O meu marido pegou ele, né? Meu marido tentava também. Então, meu marido pegou ele, foi conversando com ele, conversando. E ele já, tipo, meio que caindo de sono, né? Porque já tava bem tarde. E ele caindo de sono. E aí o pai dele balançou. Ali ele dormiu sem o peito. Já foi um alívio pra mim, né? E aí veio a tal da madrugada, que é as horas que ele acorda pra mamar. Gente, porém, nesse dia em diante, eu não vou lembrar o dia, se foi uma segunda, uma terça, eu não lembro, porque foi tão assim, que vocês vão entender ao decorrer que eu vou contando, que eu não gravei. Eu só sabia que, assim, quantos dias já tava, mas eu fui perdendo as contas. Assim, que mais ou menos pela minha cabeça, que eu acho que já tem quase umas 2 semanas, né? E já devem ter contado isso aqui pra vocês. Porém, a gente tá em adaptação ainda. Ele ainda procura, ele ainda tenta. Mas aí, vamos lá. E aí, nesse dia, né, que meu marido fez ele dormir à noite, veio a tal da madrugada. Aí, ele acordou. O que eu fiz? Sentei com ele na cama, fui cantando, fui balançando ele, sabe? E balancei.
voltou a dormir. Nisso, ele acordou só no outro dia de manhã, né? Já era, acho que umas 8 e pouco, quase 9. Ele tem esse costume de acordar esses horários, né? 8h30, 9 horas. E aí, ele procurou de manhã. Eu falei, não, depois. Aí fomos enrolando ele. E nisso, meu marido tava de folga no outro dia. Foi o que me ajudou. E aí, a gente foi enrolando ele. Demos café da manhã, ele comeu banana, biscoito. E foi. Aí, né, depois do café da manhã, aquela coisa toda. Ui, gente. Tô tendo muito soluço, né? E aí ele veio procurar. Aí a gente falou, não, agora é hora de brincar, não é hora de amar, tem hora certa, essa é na hora de dormir. Aí ele ficava falando mimi, mimi. Tipo assim, você sabia, se ele falasse que ia dormir, eu ia liberar pra ele o peito. E aí, né, nada disso. Chegou a hora dele dormir de tarde, né, deu um banho e tal. Ele não, o meu filho, não quis comer direito. Porém, como o pai dele tava em casa, ele comeu. Oi! E aí, como o pai dele tava em casa, ele comeu, né? Ele comeu um pouco a mais do que ele comia. E agora também, come até 2 vezes, gente, essa ideia. E aí eu falei, é agora ou nunca. A gente vai de vez. E isso a gente vai e não vamos dar mais nada, nem de dia, de tarde, de noite. E nisso, né, gente, que eu falei, vamos até o fim e tal. Aí ele tava aquele primeiro dia dele, que ia ser o dia inteiro sem. E todo o tempo que ele vinha procurar, e a gente conversava, falava que secou, que tava machucado. Isso eu já tinha tentado antes falar essas coisas, né? Porém, né, não dava. Tinha passado até coisa no peito, dessa vez eu não passei nada. Apenas conversei, o pai dele foi conversando, né? E assim fomos. E até então, né? Nesse dia o pai dele tava em casa. E aí ficou um pouco assim mais fácil. Porque aí o pai dele pegava ele. Peraí, meu filho. E com isso ficou fácil, né, gente? Então, chegou aí de tarde, ele dormiu com o pai dele balançando de novo. A gente acordou, comeu mais alguma coisinha, né? Porque não tinha o peito, então tinha que enfiar comida. Então nisso, né? Aí eu fiz jantar mais cedo, ele jantou mais cedo, pra tentar acostumar ele mesmo, né? E aí, gente, né? Ele jantou, que ele comeu com o pai dele, então ele jantou um pouco melhor. E ele viu que não ia rolar, né? Ali naquele dia o peito. Deu a noite, já era umas 10 e pouco, quase 11. Ele ainda não tinha dormido, né? E aí ele ficou meio chorão, caçando aquele peito. E não conseguiu. Então nisso eu levantei com ele, eu balancei, cantei uma música, coloquei até uma música de fundo na TV lá do nosso quarto. Pra com quê? Pra com que ele dormisse, né? Dormiu. Aí foi mais uma noite, né? No caso já era 2 noites. Já era 2 noites sem o peito, né? Sem dormir no peito. Que, né? Foi acostumado a dormir no peito sempre. E aí, no outro dia eu tava sozinha. Porque o pai dele foi trabalhar. E aí eu fiquei só. E nisso, gente, deixa eu arrumar aqui a câmera. Nisso, foi mais complicado, porque o pai dele não tava. Então, tive que se virar nos 30, né? Mexer com o almoço. Tentar não dar ele, aquela coisa toda. Então, ele já ia ser o segundo dia sem o peito, né? Do dia inteiro. Dia inteiro, assim, sem peito. Ele aí de madrugada, né? Ele caçou, mas eu sentei, balancei, cantei e voltou a dormir. Acordou de manhã, aí ele queria. Aí eu falei, não vai ter. Agora a gente vai descer, vamos lá pra sala, vamos ver TV, vamos brincar, vamos tomar café da manhã. Depois eu te dou. Depois a gente tá... Aí fui conversando com ele. E você lembra também que a mamãe falou ontem, papai também, que secou, que acabou?
Aí ele fez uma carinha assim, descemos, tal, ele brincou, tomou café, né? E aí, gente, então ali foi o processo do dia inteiro. Teve uma hora assim de manhã, um pouco antes do almoço, que ele ficou bem irritado, que ele chorou muito. No dia que o pai dele também estava em casa um dia antes, ele chorou um pouco, mas não foi tanto quanto eu tava sozinha. Aí ele chorou muito, aí eu sentei ele no meu colo, fui acalmando, fui conversando, falando que não era assim, que as coisas se encerravam, que tinha tempo pra tudo. E fui falando com ele. E assim, ele ainda tava meio chorando e tal. Balancei ele no meu colo, fiz um carinho, cantei. Ele se acalmou. Aí, logo em seguida, depois passou um tempinho dele, o almoço, que já tava pronto, que eu tinha feito a janta, né? Eu falei, vai ser difícil ficar com ele no outro dia sozinha. E ainda, né, tem que fazer comida, essas coisas. Então, eu já tinha feito uma janta, que aí só esquentava, né? Era só eu, ele, meu irmão mesmo, então a comida já tava pronta. Só esquentei, dei ele almoçou tudo. E aí, gente, então foi isso. E nesses dias tudo tá sendo assim. Desde aquele primeiro dia que o pai dele pegou ele à noite, porque eu chorei de dor. Conversando, não dando, entretendo com outras coisas. Hoje, né, assim, ele procura, mas ele tipo quer tirar minha roupa, assim, puxar. Aí eu falo, pra que você vai puxar se não tem nada? Você acabou. Aí ele tira a mão. Aí ele não insiste mais. E aí, então assim tá sendo. Aí tem hora assim que tá cansadinho, querendo dormir. Aí ele tenta. Eu falei, pra que você vai fazer isso? É só a gente cantar uma canção, balançar, conversar, que você dorme. E eu vou estar aqui do seu lado. Você pode dormir do mesmo jeito, igual quando era no peito. Eu vou continuar do seu lado, você vai continuar no meu colo. A gente vai cantar uma canção, né? Uma musiquinha. Pode escolher a musiquinha, né? Aí eu cantava. Às vezes eu nem cantava nada, eu ficava assim, ó. Que negócio, né? Que a gente balança e faz assim. E aí foi isso, gente. Teve dias que foi mais difícil à noite, teve dias que foi bem tranquilo, tinha dia que ele dormia meio que sozinho, deitado só no meu colo, sem eu balançar, sem nada. Mas ele vendo um desenho assim, eu deitava ele no meu colo, quando eu via já tava apagado. Teve um dia desses mesmo, acho que foi no quarto, terceiro dia ali, acho que foi no quarto dia. Tava eu e minha mãe aqui, nós sentados na sala e tal, e era de dia. Ele sentou ali, né, tava vendo o desenho dele no telefone, que eu tava fazendo minha unha. Não, eu tava fazendo minha unha. Aí ele, tipo, pegou. Aí ele queria sentar no meu colo. E aí, nisso ele queria sentar no meu colo, sentou. Eu larguei as coisas que eu tava fazendo. Eu mesmo faço minha unha, gente, eu não tenho isso não. Aí eu larguei as coisas que eu tava mexendo, né, que era com palito, as coisas. Ele sentou no meu colo. Do nada, gente, que são assim, acho que foi de segundos, não deu nem minuto. Ele abaixou o pescoço caiu. Quando o pescoço caiu, e nesse dia tinha acordado 5h30 da manhã. Porque, agora que eu lembrei, porque ele não tinha peito, né? Eu não ia dar peito pra ele de manhã. Foi no terceiro dia, gente. Eu não fui dar peito ele de manhã, né? Que era umas 5 horas da manhã. Eu balancei, porém ele não voltou a dormir. Aí, então ele acordou 5h30. Nós acordou, tomou café, acordou aquela hora, cedo. A gente tinha acostumado, né? Acorda 9 horas, 8h30. E descemos pra cá, fazemos atividades, as coisas, brincamos, ver o desenho. E aí, então já era umas 2 horas da tarde. Já tinha tomado banho, tudo. Ele dormiu, sozinho. O pescoço caiu. Aí eu achei que ele tava vendo desenho, né? Porque o desenho tava escorado assim no sofá, no braço do sofá, e ele sentado no meu colo. Quando eu vi, não, ele tava dormindo. E ele tava começando até assim, ó, a dar aquela roncada de cansaço. E foi isso, gente. E desde então tá sendo assim. Eu converso, eu canto, a gente distrai, eu levo ele às vezes um pouquinho na rua. E hoje em dia, assim, né, já esse tempo, mesmo tem que fazer adaptação ainda por ele querer pegar, por ele querer tirar, por às vezes ele procurar na hora do sono, tá sendo assim. Mas hoje em dia de madrugada, quando ele acorda, né, com aquele costume que tem de mamar de madrugada, eu só pego no meu colo, nem levanto. Agora eu nem levanto mais. Eu já deitada mesmo, eu deito ele só a cabecinha dele no meu ombro, né? Passo o braço no pescocinho dele, ele deita a cabecinha aqui. Aí eu vou, tipo, dando uns tapinhos assim na bundinha dele, sabe? Fazendo shhh,
vamos dormir. Aí começa a cantar, gente. Meu marido fica até rindo, juro. Falei, não, essas horas, vocês dois assim. Falei, deixa nós assim, melhor do que, né, do que peito. Então é isso, gente. Eu tô resumindo, o vídeo já tá ficando muito grande. Ainda vou ter que editar aqui, vai ficar mais grande ainda. Eu fui gravando em passo, porque toda hora ele me chama, como vocês veem. E é isso. Eu coloquei desenho pra eu conseguir gravar pra vocês. Então, se vocês escutarem um barulho aí no fundo, é ele e o desenho. E aí, foi isso. Então, pelos meus cálculos, assim, mais ou menos, já tem quase 2 semanas, né? E eu precisava disso, né? Pela minha gestação, já tava ficando estressada por conta do peito, por conta tava doendo, por requerer aquele tempo, né? Que quem amamenta sabe que peito leva muito tempo da gente. Estressa a gente, que a gente tá cheio de coisa pra fazer. Às vezes tem um monte de coisa assim, um menino lá querendo mamar. Já era pra ter mamado antes, eu sei. Antes de ter engravidado até, né? Mas foi um processo. Eu acho que também eu não tava pronta, né, pra pegar firme. Ele acho que também não tava preparado. E foi, gente. Foi assim, graças a Deus foi melhor do que eu imaginava, porque eu achei que ele ia chorar muito, que ele não ia dormir à noite, que ele, nossa, ia ser aquela confusão. Porém, ainda ele não toma nenhum tipo de leite, né, como você já sabe. Mas estamos dando comida, à noite dou uma janta reforçada, almoço reforçado, e de dia ele vai comendo, né, fruta, biscoito, iogurte. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu venho contar mais pra vocês como tá sendo ainda, né? Se eu lembrar mais de alguma coisa, que a gente acaba esquecendo. E vou contar também sobre a gestação pra vocês nos próximos vídeos. Tô sumida, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado.